Olá pessoal, sou Giovanni Moreira Jorge, sejam todos muito bem-vindos a Reiki de limpeza de entidades negativas, um conjunto de técnicas energéticas canalizadas por Alia Finan, que tem por objetivo exclusivo, como o próprio nome já diz, limpeza espiritual ou energética, seja de ambientes, de pessoas, de animais ou de objetos. Reiki é uma expressão que significa cura natural ou cura energética. Talvez o seu emprego mais conhecido seja com Reiki Usui, que significa exatamente cura natural ou cura energética de Usui. Portanto, Reiki de limpeza de entidades negativas é a cura energética ou a cura natural para limpeza de entidades negativas. São técnicas que podem ser usadas sozinhas, quando o único objetivo do trabalho for realizar uma limpeza, ou em conjunto com outras técnicas, como preparativo para o tratamento principal. Reiki de limpeza de entidades negativas, então, limparia o receptor, limpa o receptor, zera o receptor de qualquer carga energética negativa, de qualquer bloqueio que possa impedir o fluir da energia positiva, e em seguida vem a energia específica do tratamento desejado, elevando a frequência energética e promovendo aquilo que espera, que deseja com o tratamento. Então, ele pode ser um tratamento em si, quando o objetivo é apenas limpar, ou um preparativo para um outro tratamento, deixando o receptor pronto para receber aquela energia principal. Dentre as limpezas realizadas por esse sistema Reiki, nós podemos destacar limpeza de formas, pensamentos negativos. O que é isso? O que são formas, pensamentos negativas? São entidades astrais, são seres astrais que são criados pela força do pensamento. Em apometria, nós chamamos de personalidades artificiais. Quando nós vibramos tanto, quando nós mantemos a nossa mente tão fixa em um determinado pensamento, em uma determinada situação, nós acabamos criando um ser relacionado a isso. E esse ser acaba nos atacando. Por exemplo, uma pessoa que não está satisfeita com a própria vida, pragueja tanto contra a própria vida, lamenta tanto contra a própria vida, sonha de maneira até doentia com uma vida que não existe, tanto aquela ideia persistente que acaba criando um eu, acaba criando uma personalidade que é aquela que ela deseja ser. E como
óbvio, aquela que ela deseja ser, não aceita aquela que ela é, acaba atacando-a. Um outro exemplo, uma pessoa que vibra tão negativamente com relação a outra, acaba criando um ser que vai atacar aquela outra pessoa. E pior, vai atacar a si também, porque não podemos nos esquecer da lei do universal, do que fazemos para o outro, estamos fazendo para nós, porque somos um só. Então, esse ser criado ataca o outro e acaba nos atacando também. Vampiros psíquicos são seres espirituais, entidades espirituais, sugadores de energia. E quando eu digo espiritual, pode ser encarnado ou desencarnado. Espiritual porque tem um espírito. Um objeto, então, por exemplo, não é um vampiro psíquico, mas um humano, seja ele desencarnado ou seja ele encarnado, pode ser um vampiro psíquico. Suga a energia do outro. Quantas vezes nos aproximamos de um lugar ou nos aproximamos de uma pessoa e sentimos como se a nossa energia fosse sugada? Nos deparamos com um vampiro psíquico. E esse vampirismo pode ser uni ou bilateral. Unilateral é quando somente uma parte suga a outra. E bilateral acaba criando uma obsessão por simbiose. Um suga o outro. Cria um cordão entre as duas partes em que uma parte suga a energia do outro e acabam criando uma dependência energética, uma dependência desequilibrada energética e espiritualmente falando. Esponja psíquica negativa. É todo tipo de carga negativa que é absorvida espontaneamente e que pode ser gerada por energia, por emoções, sentimentos e impressões de outras pessoas ou locais. Eu prefiro o termo esponja psíquica para aquele que absorve a carga, porque a esponja absorve. Porém, o canalizador do sistema define esponja como a carga negativa que é absorvida espontaneamente. E aqui importante destacar o termo espontaneamente, que se difere de uma forma pensamento, que se difere de um ataque espiritual. Na forma pensamento ou no ataque espiritual, há o envio da energia para o outro. Também no vampirismo psíquico há o envio do desequilíbrio à medida que suga. Há uma ação, há uma intenção de atacar ou de sugar o outro, enquanto que a esponja é de maneira espontânea, é até mesmo sem querer. A pessoa acaba absorvendo toda a carga energética negativa que tem com alguém, que tem em um local. Ela limpa o outro e se contamina. Então, quando falamos aqui de limpeza de esponja psíquica, estamos nos referindo a limpar
esse indivíduo que absorveu espontaneamente, sem ninguém ter mandado para ele, essa carga negativa que estava com outro ou que estava em outro lugar. Ataque espiritual é a concentração, intencional ou não, de energia espiritual ou mental para prejudicar outra pessoa. Ou seja, fixa o pensamento, concentra a energia e até mesmo de maneira não intencional acaba prejudicando o outro. Difere do formas-pensamentos, porque o formas-pensamento sempre tem a intenção. Ou é a intenção de atacar, ou é a intenção de fugir da realidade em que existe, da realidade em que vive. Mas de qualquer forma há uma intenção. Mas como pode acontecer um ataque espiritual sem intenção? Alguém pode estar se perguntando. Quando eu admiro demais alguém, quando eu dependo demais de alguém, quando eu tenho ideia fixa demais em alguém, mesmo que não seja com a intenção de destruí-la, eu acabo criando uma forma-pensamento. Eu acabo criando um ser energético, um ser espiritual, uma personalidade artificial que acaba sugando, atacando aquele indivíduo. Ou ainda, quando eu dependo demais de alguém, quando eu admiro demais, de uma maneira doentia, alguém, eu crio um cordão energético que me liga ao outro e eu passo então a ser um vampiro psíquico. Eu sugo o outro, até mesmo sem querer. A diferença do ataque espiritual para o vampiro está no sem querer. O vampiro, ele ataca, ele suga, ele tem intenção de explorar, de puxar, de sugar o outro. No ataque espiritual, nem sempre. A minha relação de dependência, de admiração doentia com o outro pode, por si, acabar gerando esse ataque. Um exemplo muito comum é a preocupação dos pais com os filhos. É uma preocupação tão absurda, o famoso colocar numa arredoma de proteção, que acaba gerando um ataque psíquico. Acaba gerando um ser, uma entidade espiritual que ataca o filho. Ele quer atacar o filho? Não. Ele quer proteger, só que de tanto querer proteger, ele acaba atacando o filho, de maneira não intencional. Um outro exemplo de vampiro psíquico que nós podemos dar são obsessores espirituais que se alimentam da energia de humanos. Quando nós desencarnamos, é fato, nós não alcançamos a iluminação logo de cara. Não é algo imediato. Nos primeiros estágios da nossa evolução como desencarnados, nós ainda mantemos certas necessidades físicas. Alguns sentem fome, alguns sentem sede, alguns sentem dores, alguns têm necessidade de prática sexual, alguns têm necessidade de manter vícios
que tinham encarnado. E então se aproximam de encarnados que têm uma baixa vibração, que dão brecha para essa aproximação e passam a sugar daquela energia, passam a se alimentar daquela energia. Exemplo, um alcoólatra desencarnou, ele sente a vontade desesperada do álcool, ele então se aproxima de um encarnado que tem uma baixa vibração, até mesmo pelo próprio vício em si, e passa a sugar dele a energia da bebida. E quanto mais ele suga, mais ele sente prazer e mais o humano cai no vício, piorando dia a dia. Reiki de limpeza de entidades negativas, ele tem por objetivo principal limpar, mas ele também proporciona, ele também cria um escudo energético, um amparador energético que impede um novo ataque. Como isso se dá? Uma vez que ele limpa o indivíduo, naturalmente eleva a frequência energética. E uma vez elevada a frequência energética, esse escudo de proteção é criado. Por quê? Porque o ser negativo não consegue se aproximar, não consegue atuar sobre o indivíduo, atentando para que o efeito do escudo criado por Reiki de limpeza energética dura 12 horas. Então, se quiser ter esse escudo vibrando o tempo inteiro, tem que ativá-lo de 12 em 12 horas. Nós veremos isso, como fazer isso mais à frente. Outras limpezas realizadas, temos aqui a presença de obsessores, que são espíritos encarnados ou desencarnados que atormentam o outro, causando prejuízo de maneira intencional ou não. Vampiro é um tipo de obsessor. Nós temos outros tipos de obsessores, vampiro é apenas um deles. Como pode se dar uma tormenta não intencional e que acaba prejudicando? Na mesma situação que eu exemplifiquei com o pai e o filho, um desencarnado se preocupa demais com aquele encarnado, se aproxima tentando ajudar, não tem condição para isso, porque ainda não tem a evolução necessária e acaba prejudicando em vez de ajudar. E um adendo, embora não seja tema desse curso, em apometria aprendemos que a obsessão é uma via de mão dupla. Nós, encarnados, também podemos obsidiar um desencarnado. Nós somos fator de ataque. Nós criamos o cordão atacando. Quando o espírito desencarnou, o ser desencarnou e a gente não dá paz para ele. A gente vibra tanto, a gente fixa tanto pensamento nesse ser,
que a gente acaba atormentando, causando prejuízo intencional, mas é um prejuízo que atrapalha e impede a sua evolução. A pessoa fica presa a nós e não consegue evoluir. Estresse geopático podemos definir de maneira mais simples como todo tipo de desequilíbrio de carga negativa ambiental. Daí nós temos exemplos de radiação eletromagnética, rios subterrâneos, sistemas de metrô, correr de água, energia de tomada, energia de computador, energia de geladeira, enfim, energia de aparelhos eletrônicos que emitem radiação e que desequilibram o ambiente. Estresse geopático, então, de maneira mais simples para entender, é todo desequilíbrio ambiental, seja ele natural, como um rio subterrâneo, ou não, como a radiação emitida por uma geladeira. Penetração psíquica é energia, pensamentos ou sentimentos de outra pessoa que passam por nossas defesas pessoais, por nossas defesas naturais e são passíveis de causar dano ou esgotamento de energia. Aqui difere do vampiro no sentido de que o vampiro é um ser. A penetração psíquica é uma energia, é uma carga, é um sentimento que é tão forte que é capaz de derrubar as nossas barreiras e causa dano e esgotamento de energia no outro. Pode ser considerado como um ataque espiritual, pode ser considerado como uma esponja, ou melhor, uma carga negativa que o outro absorve. Reiki de limpeza de energias negativas possui 5 níveis. Cada nível possui uma iniciação, que recomenda-se fazer com intervalo mínimo de 1 semana, para dar tempo de elevar a frequência energética, para dar tempo de realizar a limpeza necessária e que vem em consequência da iniciação, para dar tempo, enfim, da energia da iniciação fazer efeito, atuar sobre o indivíduo. O que é uma iniciação ou uma sintonização? Para que nós possamos trabalhar com uma energia, nós precisamos vibrar na mesma frequência dessa energia. Ou a gente não consegue puxá-la e fazer autoaplicação ou aplicar no próximo. A iniciação energética ou a sintonização energética é o procedimento em que, através de estímulo da pineal, nós passamos a vibrar na mesma frequência daquela energia. É como se nós colocássemos o dedo no meio do cérebro do indivíduo, esfregássemos a sua pineal até ela vibrar, até ela tremer na frequência exata daquela energia, aprender a frequência daquela energia, de modo que o aluno se torna a própria energia, ou ele se torna a vibração da própria energia. Claro que a energia fica adormecida,
ou ninguém ia suportar manter carga energética de alta vibração o tempo todo atuando. Nosso corpício não daria conta. A energia fica adormecida. Mas, uma vez dado o comando de ativação, cada energia tem o seu comando próprio, nós já veremos o desse sistema. Uma vez dado o comando de vibração, a pineal vibra nessa frequência, acorda a energia e coloca a energia que está em nós para trabalhar. E em cada iniciação, ou melhor, cada iniciação é um ritual, é um procedimento energético, puramente energético, daí não precisa da presença, pode ser feito à distância. Ninguém coloca o dedo dentro do cérebro de ninguém e cutuca a pineal, é totalmente energético, então pode ser à distância. E um procedimento, um ritual, que causa modificação na estrutura energética do indivíduo, justamente para que ele possa vibrar na frequência daquela energia. Cada ritual iniciático, cada ritual de sintonização, limpa o ser e eleva a frequência energética até que vibre na frequência exata para ativar a energia e trabalhar com ela. Em reiki de limpeza de entidades negativas, nós temos então 5 iniciações, uma por semana, para dar tempo de que após cada ritual aconteça essa mudança do padrão vibratório, aconteça essa modificação na estrutura energética do ser. Se a gente fizer tudo de uma vez só, não dá tempo da energia ajustar, da energia assentar. É uma carga muito forte, desnecessária, ser feita de uma vez só, e que acaba não se tornando tão eficaz quanto se fizer uma por semana, dando tempo da energia ir se ajustando aos poucos. E um outro motivo para fazer uma por semana são as catarses. O que são as catarses? Toda limpeza, todo ajuste de estrutura energética acontece a nível, claro, energético. Acontece tudo nos corpos áuricos, tudo na nossa matriz energética, no nosso agregado energético, que é o conjunto de todos os elementos dos nossos corpos energéticos, da nossa aura. Tudo acontece a nível energético. Só que a limpeza, para ser eficaz, tem que descartar a sujeira na terra. É a terra que absorve e descarta tudo. Qual que é o elo entre o corpo energético e a terra? O corpo físico. Daí, toda sujeira retirada obrigatoriamente passa pelo corpo físico e descarrega na terra. Isso gera manifestação, incômodo, desequilíbrio físico. Alguns sentem vômito, diarreia, dor de cabeça, ansiedade, depressão, enfim, uma série de manifestações causadas por essa passagem da sujeira pelo corpo físico. Imagina pegar toda a carga negativa que você tem de uma vez só e passar de uma vez só no seu tronco, no seu corpo como um tranco. Dá um tranco em você. Concorda que vai ser pior
vai ser mais difícil do que se fizer em etapas. Na primeira semana vai um, na segunda vai outro, na terceira vai outro, e assim vai aos poucos. Considerando então que o reiki de limpeza é uma frequência energética muito forte de limpeza e que vai provocar uma limpeza power no indivíduo, o ideal é fazer passo a passo, uma vez por semana, pelo menos. Se o aluno estiver em catarse, deu uma semana, o aluno está passando por catarse, prorroga para 15 dias. Não inicia um nível em meio à catarse do nível anterior, porque você está acumulando catarse, você está acumulando desequilíbrio, e nós não queremos isso. Então é preferível esperar pelo menos uma semana, ou mais, dependendo da catarse do aluno, e ir de pouco em pouco para ir ajustando a frequência energética e tudo acontecendo de maneira segura para o aluno. Esse sistema tem um diferencial da maioria daqueles que a gente conhece. Os 3 primeiros níveis, as 3 primeiras sintonizações são puramente de tratamento. É um preparo do aluno para que possa trabalhar com essa frequência energética, de tão forte que ela é. Se faz necessário um preparo mais estruturado, mais equilibrado, mais delicado do aluno para que ele possa trabalhar com ela. Daí as 3 primeiras sintonizações. Nós não formamos praticante ou mestrado. Em geral, na primeira iniciação já pode começar a praticar. Aqui nesse sistema de reiki de limpeza, de energia negativa, nós ainda não podemos trabalhar na primeira, na segunda e na terceira iniciação. Nós só vamos trabalhar a partir da 4ª iniciação. A primeira iniciação limpa todos os bloqueios de energia e a sujeira do corpo físico. A segunda iniciação limpa os outros níveis da aura, ou seja, os outros corpos energéticos, para elevar a frequência energética. A terceira iniciação limpa a negatividade, limpa a carga, limpa o peso, limpa a sujeira dos 7 chakras principais, para que a energia positiva possa fluir. Na 4ª iniciação, nós temos aí sim a sintonização do aluno com a frequência energética do sistema, para que ele possa praticar a técnica. E na 5ª e última iniciação, nós temos a sintonização com a energia do mestre, ou seja, o aluno pode passar a ensinar além de praticar. Sugiro que ensine depois que tenha o domínio da prática. Como você vai ensinar aquilo que você não conhece? Então, embora a diferença entre o praticante e o mestrado possa ser de apenas uma semana, não sai desesperado ensinando. Pratique, treine, experimente muito a energia em si e no outro, para que possa conhecer a energia e saber o que está ensinando, o que está transmitindo para o aluno. Nessa aula, eu deixarei programado, farei agora com vocês
a primeira iniciação de nível 1, lembrando que ela não permite praticar ou ensinar, muito menos ensinar a técnica. Ela é apenas uma iniciação de limpeza, limpando o corpo físico de todos os bloqueios de energia, sujeira, detrito que possa ter. Daí ser natural, ser esperado, que nos próximos dias aconteça uma manifestação física, como diarreia ou vômito. São sintomas da limpeza. Ok? Então vamos para a sintonização. Aquele que se sentir preparado, aquele que se sentir interessado em recebê-la, o aluno do curso que não quiser fazer a iniciação, que não se sentir à vontade, não se sentir confortável em fazer a iniciação programada, pode entrar em contato comigo para agendar a iniciação individual, mas sugiro que pelo menos assista a aula até o final da iniciação para ver como é que eu faço. Afinal, vocês ensinarão outros, vocês iniciarão outros. Aquele que estiver assistindo a aula bônus, que receber a primeira iniciação, se interessar pelo curso, me procura pelo WhatsApp, me procura pelo Facebook, Instagram, pelas redes sociais, por e-mail. Para ter o curso completo, eu vou liberar a primeira aula, mas é apenas a primeira aula, não é o curso completo. O curso completo ensina a ativação da energia, ensina como trabalhar com a energia e faz as 5 iniciações. Então, libero a primeira aula, a aula bônus, com a primeira sintonização programada. Aquele que se interessar em receber as demais sintonizações, em fazer o curso, em aprender a trabalhar com a técnica, me procura e nós faremos o curso. O WhatsApp é 19 97409 1740, YouTube, Instagram, Facebook, me acha como G. Moreira Jorge. Então vamos lá, se coloquem de maneira receptiva, ou seja, sentem de maneira confortável ou deitem, relaxe, esquece tudo o que é de problema, deixa tudo lá fora. Comece inspirando, expirando lentamente, profundamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Ao inspirar pelo nariz, entra pelo chakra coronário uma luz dourada que preenche todo o corpo, toda a matriz energética, removendo todo nó, removendo todo bloqueio, removendo toda sujeira. E ao expirar, você joga para fora do seu corpo, pelo sopro, toda essa sujeira eliminada. Inspira mais uma vez e agora puxa pelo coronário, pelo topo da cabeça, uma energia de cor azul.
entra por todo o ser como se fosse um balde de água, limpando tudo num jato só. Imagina como se estivessem jogando um balde de água de cima da sua cabeça, limpando o seu corpo de uma vez só. É essa energia de cor azul que entra pelo seu coronário trabalhando. E quando você respira, solta pela boca toda a sujeira que foi removida. Inspira mais uma vez. E então entra pelo coronário uma energia de cor rosa. A energia do amor incondicional, do amor mais forte e profundo, do amor crístico, que invade todo o ser, elevando a frequência vibratória. Por fim, inspira mais uma vez, absorvendo pelo topo da cabeça uma outra carga de energia dourada, energia cósmica, que vem curando e confirmando, selando o trabalho das demais energias. Peça ao seu guardião, ao seu protetor, que permita que a sua matriz energética, o seu agregado energético, seja acessado. Para que a iniciação aconteça. Com as suas palavras, declare que aceita receber a energia da sintonização, que aceita ser sintonizado na frequência energética do nível 1 de reiki de limpeza de entidades negativas. Repita comigo. Eu peço ao meu eu superior para me sintonizar com o reiki de limpeza das entidades negativas nível 1. Através de Giovanni Moreira Jorge Barbosa Leite. Com a minha gratidão. Eu, Giovanni, peço a presença de todos os meus protetores, todos os meus guardiões. Peço a presença de todos os meus guardiões e guardiãs que formem um círculo de proteção à minha volta. Para que nada de negativo interfira ou atrapalhe a sintonização que será realizada. Peço aos mestres da minha egrégora de reiki de limpeza de entidades negativas que se façam presentes que me tornem uma ferramenta, um instrumento de sintonização.
Estou à disposição para que a sintonização aconteça. Programo que todo aquele que estiver assistindo este vídeo, que estiver receptivo e autorizado pela egrégora, seja neste momento sintonizado em reiki de limpeza de entidades negativas nível 1. Que a sintonização aconteça no exato momento do cruzar de intenção de ser iniciado com o de iniciar. Programando, programando, programando. Programado está. Assim é, assim está feito. Repita mais uma vez. Peço ao meu eu superior para me sintonizar com o nível 1 de reiki de limpeza de entidades negativas através de Giovanni Moreira Jorge Barbosa Leite. Assim é, assim está feito. Cada um volte ao aqui e agora no seu tempo. A sintonização está realizada. Eu me despeço de cada aluno. Mas não abram, não forcem o acordar, o voltar ao aqui e agora de maneira repentina. Cada um volte no seu tempo, quando sentir que está terminado, quando sentir que está encerrado. Cada um tem um tempo para que a sintonização seja efetivada. Então, cada um ao seu tempo vai voltar ao aqui e agora e no tempo exato para que as mudanças necessárias para a iniciação aconteçam. Quando sentir que está pronto, que acabou, abra os olhos e agradeça. Eu, Giovanni, agradeço a cada um pela confiança em meu trabalho, por ter permitido ser mais uma vez ferramenta de sintonização. Agradeço aos meus mestres por ter feito de mim uma ferramenta de trabalho e aos guardiões e às guardiãs pela proteção aqui instalada. Namastê e até a próxima oportunidade de ser útil.